Olá, eu sou a Claudinha da Forma de Oração. Eu estou aqui para contar uma história para você, muito bonitinha. É a história. Haviam dois anjos e eram anjos iniciantes, né? E eles tinham que fazer todo dia um bem para algum ser humano. E aí chegou um final de tarde, eles já tinham realizado o bem, né, para os seres humanos e estavam pensando, nossa, tá tudo tão calmo e tranquilo, né? Parece que o mal tinha tirado alguma folguinha naquele dia. E aí um anjo teve a ideia. Eles estavam lá no céu e viram dois camponeses passando. E um deles teve a ideia e falou pro outro anjo: Ai, tive uma ideia. Vamos dar para aqueles dois homens um poder de 15 minutos para eles, tudo que eles falarem aconteça. E aí o outro anjo, um pouco temeroso, né, da reação do anjo-chefe, pensou, mas acabou aceitando. E aí os anjos passaram pelos camponeses e lançaram o encantamento. E aí os camponeses estavam voltando para casa, eles se separaram, cada um foi para o caminho da sua casa. E um dos camponeses passou pela sua plantação de trigo e viu os pássaros comendo, atacando a plantação. E aí ele imaginou, ai, mas que desgraça esses pássaros na minha plantação. Essa plantação podia secar todinha para os pássaros morrerem de fome. Aí, de repente, ele não acreditou no que viu. A sua plantação tinha secado totalmente e os pássaros estavam mortos, caídos de fome. Ele, assustado, seguiu seu caminho já em pânico. E aí ele tropeçou numa galinha. E já foi logo reclamando: ai, que desgraça essa galinha miserável. Nossa, ela já podia cair dura nesse chão, morrer, para ver se ela me deixava em paz logo. E aí a galinha, morreu. Ele, em pânico, começou a correr, foi correndo para casa, chegou em casa, a maçaneta da porta emperrada, ele tentando desemperrar, o sininho da entrada cai na cabeça dele. Aí ele já foi logo lamentando, reclamando: essa maldita dessa casa velha podia logo ir abaixo de uma vez. A casa inteira foi abaixo e o camponês desesperado. Enquanto isso, no mesmo momento que estava acontecendo tudo isso para o primeiro camponês, o outro camponês estava indo para a casa dele, passou na horta dele e viu os pássaros comendo, né? E aí a plantação, e ele pensou assim: poxa, antes desses pássaros comerem minha plantação, elas podiam rapidinho crescerem e darem uma plantação maravilhosa, farta, abundante. Aí ele olhou assim as verduras, os legumes enormes, bonitos, multiplicando. Ele ficou assim abismado, né? Aquele milagre. E continuou. E nisso ele tropeçou em uma galinha, e ele... Ai, coitadinha, pobrezinha dessa minha galinha. Poxa, o meu galinheiro podia ser tão grande, bonito, farto, porque aí assim as pobrezinhas não precisavam sair do galinheiro em busca de alimento. E aí, quando ele olhou aquele galinheiro maravilhoso, enorme, farto, as galinhas se alimentando, ele, nossa, né, ficou e foi para casa. Chegou em casa, a maçaneta da porta da casa dele emperrou, ele não conseguia abrir aquilo, né?
Aí ele foi logo pensando assim: nossa, como eu gostaria de ter uma casa linda, maravilhosa, poder dar uma casa dessa para minha família, ia ser uma maravilha. De repente a casa dele toda pintada, toda reformada, linda, ampla. Ele não acreditou no tamanho contentamento, com tanta alegria, aqueles milagres acontecendo. E aí o outro camponês chegou: nossa, você não sabe, contando tudo o que aconteceu com ele. E nisso os anjos, gente, meu Deus, a gente precisa comunicar isso pro anjo chefe, incrível. E foram meio temerosos, mas contaram tudo e o anjo chefe adorou a ideia, achou maravilhoso e resolveu instituir definitivamente isso na Terra. E seria assim, 15 minutos de pronunciamentos milagrosos, né, para todos os homens da Terra. Só que com um pequeno detalhe: os homens nunca saberiam quando as suas palavras iriam se tornar realidade. Então imagina que nós temos esse poder, né? A força das nossas palavras, das nossas ações, das nossas atitudes, mas, sei lá, começando pelas palavras, o poder que elas têm. Nós temos esse poder. Só que a gente nunca sabe, né? Qual é o momento que o que a gente diz vai se concretizar. E na verdade eu creio que é uma construção. Tudo que a gente fala, a gente lança para o universo e é uma sementinha que a gente vai plantando e que dessa semente vai nascer um jardim, né? Das sementes que a gente planta, da qualidade das nossas palavras. Então, essa história é muito bonitinha, né? Eu adoro e por isso eu quis trazer aqui pra gente sempre lembrar dela e poder ter essa ciência, né? Que as coisas que a gente diz, que a palavra tem o poder e que são os milagres, né? As palavras são milagrosas e a gente tem esse poder que os anjinhos deram pra gente, né? Então, muita atenção com a qualidade de suas palavras, tá? Eu desejo que da sua boca saiam apenas palavras impecáveis. Eu fico por aqui, agradeço a oportunidade de poder compartilhar e aprender com você. Shalom.